Vamos aqui com parte 2, né, da questão de fonema e letra. Letra é ali a parte física, como foi explicado na parte 1, né? E o fonema ali seria a parte sonora. Eu expliquei a questão da contagem de letras e fonemas, como é que ela funciona, que devemos sempre observar na palavra se ela tem dígrafo, né? Se tem dígrafo, é duas letras que tem um único som, vai haver a diminuição. E se for um dífono, vai haver o aumento, que é quando a letra X tem um som de KS, que é muito importante destacar isso, que nem toda letra X vai ser um dífono, né? Falei sobre os dígrafos clássicos, que sempre serão dígrafos, né? E os dígrafos eventuais que vai acontecer dependendo do contexto. Volta lá na aula de dígrafo, que eu explico isso aqui bem direitinho. Expliquei sobre a questão da consoante muda, né? Ou quando o H ele tem o som ali de vogal no início da palavra. Preste atenção. Na palavra orto, harpa, herpes, né, humano, o H ali no início, ele tem o som da própria vogal. Então, na contagem de letras não vai acontecer nenhuma mudança, como foi explicado. Né? Na palavra orto, eu tenho 5 letras. Porém, na contagem de fonema, esse HI some, virando o som da vogal com 4 fonemas. Nessas palavras que tem a consoante muda, né? Como exemplo, na palavra advogado, a gente sabe que aqui tem um somzinho do I, mas eu não vou colocar esse I ali. Então, fica na contagem igual de letras e fonemas. Volta na parte 1 que eu explico isso aqui bem direitinho. Falei que o M, o N e o L, né, eles têm o som de vogal em algumas palavras. Sêmen, o N tem som de I. Cantam, que aqui eu apaguei né, na explicação, o M tem som de U, cantam. E esse N vira um dígrafo vocal com ressono nasal, que é um tema para o próximo vídeo. Vai lá no canal e assiste sobre ressono nasal, que eu explico isso aqui bem direitinho, que o M e o N, em algumas palavras, vira dígrafo, esse N vira um tio, vira um indicador de nasalidade. Nós todos já sabemos que o tio não é acento, o tio é indicador de nasalidade. E na palavra Palmeiras, o L ele tem um som de U. Ó, lembrando que vai depender do contexto. Gente, português é contexto. Muito bem. Falei também que as palavras, algumas letras, têm um som parecido. O S com som de Z, um exemplo. Casa é escrita com S, mas tem um som de Z, né? Palmeiras, né? Ali naquele L, Palmeiras, esse L tem um som de U. O Y tem um som de I, o W tem um som de U, o G de J, o C de K e o M de N. Vai depender do contexto. Você tem que ter atenção. Bom, você não pode confundir. E tudo isso aqui foi trabalhado na primeira aula. Agora vamos lá. Eu já sei o que é vogal, né? Sabendo o que é vogal, né? Ela tem o som ali que emite sem nenhum problema, né? Na nossa fala. Só que a consoante ela tem um bloqueiozinho na hora da fala. Isso a gente estuda lá quando a gente está cursando o curso de letras, né? Mas eu não vou me aprofundar sobre isso, que todo mundo sabe que é uma vogal e uma consoante. Agora, a semivogal é que ela gera muita dúvida. A semivogal sempre existirá ao lado de uma vogal. Não existe semivogal sem vogal. Por exemplo, a palavra pai, o A é vogal, o I né? Ali seria a semivogal. Lembrando que o A sempre é vogal. A semivogal existirá ao lado da vogal e quando também essa semivogal emitir outro som sem ser o dela, né? Como exemplo, na palavra semi e na palavra canta. Esse N se transformará em uma semivogal porque ele tem um som de I, né? E o M se transformará em semivogal porque tem um som de U, né? E na palavra Palmeiras, o L também será uma semivogal porque tem um som de U, quando a vogal ou letra se transforma em outra. Lembrando que para ser vogal tem que estar ao lado de uma vogal, não esqueça isso. Lembrando, pessoal, que toda sílaba terá por obrigação ter uma vogal, porque não existe sílaba sem vogal. Tá bom? Existe sílaba sem consoante sem vogal, mas sempre existe, nunca existirá uma sílaba sem vogal, né? Porque tem que ter a vogal para formar a sílaba, e o A sempre será vogal. Essa questão, gente, do I e do U serem sem vogal é quando vem acompanhada de no vogal, tá bom? Isso é um mito no português. Muito bem. O encontro consonantal, gente, é quando eu tenho duas consoantes na mesma sílaba. Trato, bloco será perfeito quando a segunda for R ou L, como os exemplos citados agora. Agora um exemplo. Na palavra casca, será um encontro consonantal imperfeito, porque eu separei duas consoantes. Algumas bancas cobram encontro consonantal triplo, quando acontece aí de serem 3 consoantes em sílabas separadas. Mas nós vamos trabalhar aqui com encontro consonantal perfeito e imperfeito. Lembrando, na palavra nascimento, aqui é dígrafo, não será encontro consonantal, porque ou é dígrafo ou é encontro consonantal. E o encontro consonantal, eu consigo ouvir os dois sons. No nascimento, eu não consigo ouvir os dois sons, por isso que é dígrafo. Na palavra casca, aí sim será encontro consonantal, porque eu consigo ouvir o som. O encontro vocálico é quando eu tenho duas vogais na mesma sílaba, entre aspas, porque só existe uma vogal por sílaba.
Se a vogal estiver só, será uma vogal. Se estiver ao lado de outra vogal, será uma vogal e sem vogal. Lembrando que o A sempre será vogal. Se o som for do fraco para o forte, será um ditongo crescente. Se for do forte para o fraco, será um decrescente. Volto na aula de acentuação e de dígrafo, que eu explico isso aqui bem direitinho. Muito bem. Falei sobre o dígrafo, dífono, consoante, consoantes que tem um som de vogal, falei sobre os sons parecidos, outras observações. Agora vamos para a página que é interessante, que é a contagem de letras e fonema. Preste atenção. Ficou com dúvida, gente? Retorna, volta à aula que você vai entender. Lembra, gente? A questão de materiais é para quem é do grupo. Eu tenho um curso online e nesse curso você estuda com várias pessoas de vários estados. Já tivemos várias aprovações. Esse material vai para quem é do curso. Aqui a aula é totalmente de graça para você. Bom, então lá. Eu tenho a palavra pássaro. Aí eu conto. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 letras, porém eu terei 6 fonemas, porque o SS é um dígrafo, e o que a gente aprendeu? Dígrafos são duas letras com um único som, então terá 6 fonemas. Você não vai errar mais na banca, tá bom? Ó, na palavra carro, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 letras, porém 4, porque o RR tem um único som. Veja a palavra, tem dígrafo, então pronto. Aí eu faço a redução. Tem que sempre observar o contexto. Na palavra-chave, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 letras, 4 fonemas, porque eu tenho um dígrafo. Na palavra ninho, 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras, 4 fonemas, porque NH é dígrafo, faz parte aqui dos dígrafos clássicos. Na palavra palha, 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras, 4 fonemas, porque eu tenho um dígrafo. E se a palavra tiver dois dígrafos? 2 fonemas. Se tiver 3 dígrafos. 3 fonemas a menos. Vamos lá. Nascimento. Já está ali, né, pessoal? Já serve como bisuzinho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 letras. Tenho quantos dígrafos? Nascimento, eu tenho 2. O SC, né, que é um dígrafo. E esse N, gente, virará um dígrafo vocálico. Esse N, ele some na contagem de fonemas, não de letras. Vai para cima do E, virando um tio, virando um indicador de nasalidade. Então, ele terá 10 letras e 8 fonemas. Então, nessa palavra, como eu acabei de dizer, tem 2 dígrafos. Na palavra casca, vamos lá, pegando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. Tem um dígrafo, tem um não, porque eu consigo ouvir o som. Casca. 4, 5 fonemas e 5 letras. Táxi. 1, 2, 3, 4. Aí aqui vem um problema. Na palavra X, agora sim, o X terá som de KS. Então, aumentará uma letra. É como se tivesse, eu tiro o X e coloco KS ou CS. A gramática aceita os dois. Então, vira como? Táxi. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 4 letras, porém 5 fonemas. Tenta acompanhar alguma coisa aqui. Muito bem. Xícara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu falei, nem todo X é dígrafo, só se tiver um som de KS. X não tem som de dígrafo, né? 6 letras, 6 fonemas, não tem um dígrafo. História. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras. O H em início de quê? De palavras tem um som da sua vogal. Então, esse H, ele some. Então, fica 7 por harpa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras, o H em início de palavras, ele some, virando 4 fonemas. Não deixa existir, é só na contagem de fonema, tá bom, gente? O H continua aqui, é só no fonema que ele some. Vamos lá. Essa palavra bom, ela tem 1, 2, 3. Ela tem 3 letras. Entra aqui na questão do dígrafo vocálico, ressonância nasal. Vou fazer outro vídeo sobre esse assunto, tá bom? Que gera muita dúvida. Se o M, ele virar um tio com a vogal anterior, então vamos lá. Eu falo bom. Eu falo bom e bom é ou bom eu? Falo bom. Então, esse M é como se acontecesse aqui. Ó. Esse M some e vira um tio no O. Então, aqui eu vou chamar de dígrafo vocálico ou ressoo nasal. Então, ele terá 3 letras, aqui, né? 3 letras e 2 fonemas. Lembrando que não é em toda palavra que isso acontece. Na palavra cantam, esse M vira um U. Então, aqui não é dígrafo. Né? Aqui virará um semivogal. Porém, na palavra bom, o M virará um tio. Aí sim, aqui é um dígrafo. Então, eu sempre tenho que observar, pessoal, o contexto. Observa sempre o contexto para você não errar, tá bom? Então, aqui eu tenho 3 letras, na palavra fã. Ó, eu falo fã I, fã U, fã E, fã A, fã, fã. É como se esse M não existisse. Qual é o conceito de dígrafo? 2 letras com um único som. Fã, né? Então, o que acontece?
ele tem 3 letras, 2 fonemas. Esse N some, virando um tio em cima do A. E encerrando aqui, gente, essa aula maravilhosa. Tem sido muito bom estar com vocês. Nós chegamos aos 2.000 inscritos, agora vamos para os 3.000 inscritos, se Deus quiser. Em breve eu vou fazer aqui um vídeo comemorativo e uma postagem sobre essa marca tão significativa. Tá bom? Agora terá uma surpresa aqui para vocês. Então, na palavra Paulo, vamos lá, para encerrar aqui, né? Paulo. Gente, dá para vocês verem? Tá bom. Se não der para ver, eu vou colocar aqui em cima, tá bom? Ó, Paulo tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 letras. Não der para ver, escuta aí, tá bom? E na contagem de fonemas, eu também vou ter 5, porque não tem um dígrafo e nem tem dífono. Recapitulando, letra e fonema vai trabalhar com vários aspectos e vários assuntos do nosso maravilhoso português. Eu tenho que saber o que é letra, o que é fonema, o que é vogal, semivogal, enquanto vocal, consonantal, dígrafo, dífono, a questão de consoantes podem ter sons vogais, que letras têm um som parecido, e sempre observar, gente, o contexto da palavra. Não posso pegar uma regra e aplicar a tudo, tá bom? Ficou em dúvida? Volta na aula, assiste novamente, tá bom, gente? Estou no Instagram, estou no TikTok, também no YouTube. Tudo de bom? Deus abençoe e até a próxima. Fui! Beijos!